Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis-nos aqui a fim de podermos estudar a Sua Palavra. Permita que possamos compreender os Seus desígnios e que isso possa trazer uma transformação no nosso coração e que nós possamos ser homens fortes, firmes e fiéis à Sua Palavra. Que o Senhor seja o nosso guia a todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós compreendermos, eu gostaria que abríssemos o livro de São João, capítulo 1, versos 1 e 2. Peço para ler esse texto. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Muito obrigado. No princípio, quando Deus fez os céus e a terra, Ele estava não só, mas também estava com Jesus e o Espírito Santo. Essa trindade unida criaram todo o universo que existe. Fizeram os anjos do céu, fizeram os planetas e todas as coisas. E tudo era maravilhoso, tudo era uma harmonia. Era uma harmonia e maravilhosa por quê? Porque era governada pelo próprio Deus. Na verdade, tudo até hoje é governado pelo próprio Deus. Mas até aquele instante, tudo era harmonioso, porque Deus o governava da maneira mais sábia possível. E o fundamento desta harmonia estava na obediência às leis que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu leis em tudo. Hoje a física interpreta umas leis, as leis físicas, por exemplo, ou as leis que governam, ou as leis que permitem que esse planeta permaneça estável onde está, entre muitas outras coisas, né? Tudo isso foi criado por Deus para manter a harmonia e estabilidade no universo. E tudo era bom. Os anjos eram felizes, os seres de outros planetas eram felizes, e tudo havia uma harmonia e tal, sem precedente. Então, neste governo, somente tinha este concílio, Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo, que eram os regentes, ou aqueles que eram os mantenedores desta harmonia. Então, somente eles poderiam entrar no concílio e tomar as decisões possíveis. E diante disso, Deus fez os anjos para servirem de mensageiros, para o servirem neste governo. E dentre os anjos, Deus fez um anjo que estava acima de todos os outros e o colocou acima dos outros como chefe dos anjos. Esse anjo se chama Lúcifer. Eu vou pedir para poder abrir o livro de São João, capítulo 3, versos 8. Pode ler São João, capítulo 3, versos 8. Enquanto eu vou ler o livro de Lucas, capítulo 10, versos 18. O que diz São João? São João 3, versículo 18. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem. São João 3, 8. Primeira de São João, desculpa. Primeira de São João, capítulo 3, versos 8. Primeira de São João, capítulo 3, versos 8. Primeira de João, versículos 8. 3, 8. 3, 8. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Muito obrigado. Então, nós vemos ali nessa descrição o apóstolo João nos trazendo a imagem, o originador do pecado. Neste caso, é o diabo. Antes de ser o diabo, ele era um anjo perfeito. De acordo com o livro de Ezequiel, capítulo 28, nós temos aí a descrição deste anjo. Era um anjo perfeito, era o anjo mais bem perfeito, mais bem criado de todo o universo. Ele era o chefe dos anjos. Era o chefe dos anjos. Ele é quem comandava, ele é quem governava os outros anjos. E era dotado de todos os poderes. Era belo, perfeito e em perfeita
em perfeita harmonia com aquilo que são os ditames de Deus, porque Deus é perfeito, Ele faz as coisas perfeitas. Então, esse anjo também foi feito perfeito, e era um anjo muito admirado lá no céu, diante dos outros anjos. Ele geria e governava o universo dos anjos, desde que governava o universo dos anjos perfeitamente em harmonia com os princípios de Deus. E com o passar do tempo, a história, de acordo com o livro de Ezequiel, diz que este anjo acabou adotando algo no seu coração. O orgulho começou a surgir no seu coração, e esse orgulho foi crescendo. Isso nos traz à imagem uma coisa muito interessante. O pecado, quando ele surge, muitas vezes não surge de forma repentina. Ela surge de forma muito vagarosa, lentamente, até assumir, até dominar por completo o coração dos indivíduos. O pecado não é súbito, o pecado é algo lento, progressivo. Pode vir, de certa vez, você cometer de uma forma súbita, mas quando é um pecado, normalmente o pecado surge dessa forma gradual, até tomar conta do indivíduo. No princípio nós rejeitamos, mas quando compadecemos com aquilo, automaticamente ele toma conta de nós e nós passamos a viver aquela vida pecaminosa, e quando descobrimos já fazemos parte daquilo, principalmente quando misturado com orgulho. Então, este anjo, seu pecado, foi o pecado do orgulho. Inicialmente o seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz, né? Ou anjo da luz. Este era o querubim cobridor, aquele que estava entre os anjos, aliás, era o chefe dos anjos, como eu já havia dito antes. Então, era um dos anjos mais exaltados dentre todos os anjos. E aos poucos foi desenvolvendo algo no seu coração, um orgulho, e ao mesmo tempo foi desenvolvendo uma inveja, né? Como diz o livro de Ezequiel, ele diz que subirei até ao céu e serei como o Altíssimo. Ou seja, ele passou a cobiçar o lugar de Deus, não o Deus Supremo, mas o lugar de Jesus Cristo. Ele pensou em si, consigo mesmo: se todos os anjos me veneram, se todos os seres me veneram, por que eu não posso também entrar nesse mesmo concílio que Jesus, o Espírito Santo e Deus fazem parte? Por que eu tenho que ouvir simplesmente de Jesus? Isso para mostrar que a guerra entre o diabo, na verdade, a guerra dele é com Jesus Cristo. Ele sempre desejou o lugar de Cristo. Esse sempre foi o seu anseio, sempre foi o seu desejo. E ele estimou isso no coração. No princípio ele escondeu, guardou para si. Só que ao passo que ia crescendo, esse desejo no seu coração foi espalhando já ao longo da sua trajetória, enquanto conversava com os outros anjos, foi transmitindo essa sua ideia pecaminosa, essa sua ideia egoísta para os outros anjos, e intitulando como se o governo de Deus fosse um governo contrário. E aos poucos foi levando os anjos a duvidar daquilo que Deus já havia estabelecido, que é a lei que Deus já havia estabelecido para que o universo pudesse ser governado. E colocou em dúvida a lei de Deus, que é a lei do amor. E até aquele ponto, o universo não havia conhecido o pecado. Por isso que foi tão fácil não, foi por isso que alguns anjos acabaram caindo nas artimanhas do inimigo. E ele acusava, dizendo que a lei de Deus não está perfeita. Ele dizia que esta lei nos restringe a liberdade. Nós somos livres, por que nós não podemos viver a vida como nós queremos? Nós somos livres, por que nós não podemos fazer o que nós queremos? Por que essa lei nos isenta disso, daquilo? Por que nós não podemos viver a nossa maneira? E na verdade isso é o que ele tem feito desde lá até aqui. Também ele tem feito no concernente à lei de Deus, aos 10 mandamentos que Deus estabeleceu para o governo
da terra aqui, né? Para nós, para o nosso governo aqui. E há muitos que adotam esse esquema. Deus deu, por meio de Moisés, os 10 mandamentos, né, que escreveu com o seu próprio dedo, para que nós pudéssemos seguir e viver harmoniosamente aqui. Os 10 mandamentos estão divididos em dois: amor a Deus e amor ao próximo. Os 4 primeiros estão relacionados ao relacionamento com Deus. E os outros 6 estão relacionados ao relacionamento um para com o outro. Se eu quebro as leis, os 6 últimos que estão relacionados ao amor ao próximo, a minha relação com o meu próximo vai estar desequilibrada e logo não há aquela harmonia, não há aquela estabilidade. Se eu quebro um dos 4 primeiros mandamentos, a minha relação com Deus também estará comprometida e logo não haverá harmonia. Na verdade, se eu quebro um desses, como Jesus disse, se eu quebrar um desses, logo há quebra daquela instabilidade. E eu penso assim comigo: se o mundo todo pudesse pôr os 10 mandamentos como a base da sua sobrevivência, como a base da sua vida, com certeza não haveriam guerras, não haveriam mortes, com certeza não haveria ódio, com certeza não haveria a tanta maldade que existe hoje. Provavelmente até estaríamos todos, ou todo o mundo terreno, já estaria livre do diabo, porque o diabo é contra a lei de Deus. Ele foi assim desde lá do céu. E isso foi trazendo até aqui na terra. Né? Foi trazendo até aqui na terra. Então, voltando ainda no contexto, enquanto ele introduzia esses erros, essas dúvidas no concernente à lei de Deus, lá no céu, alguns anjos acabaram se aliando a ele. E estabeleceu-se um curso de rebeldia. E a Bíblia diz que houve guerra no céu. Isso nós podemos encontrar no livro de Apocalipse, capítulo 12. Pode abrir Apocalipse, capítulo 12. Eu também vou abrir aqui a minha Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 12, nos seus versos... Nos seus versos 7. O que é que diz? Apocalipse 12, 7. Sim. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiam. Versos 8 e 9. 8. Mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. 9. E foi expulso o dragão, o grande dragão, e a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Muito obrigado. Nós vemos aqui um relato que depois do crescimento dessa rebelião que houve no céu, assim o diabo e aqueles anjos que se aliaram a ele foram expulsos do céu. Porque eles já não poderiam estar lá. Porque eles não estavam em harmonia com os princípios de Deus. Né? Houve, na verdade, esse evento foi um evento tão catastrófico, porque 1/3 dos anjos foi expulso do céu. Aqueles que haviam vivido harmoniosamente enquanto obedeciam às leis de Deus, esses que desobedeceram se aliaram a este inimigo, ao diabo, ao enganador, eles foram expulsos. E houve tristeza, de fato, no céu. Houve uma tristeza tão grande que nós atualmente podemos até não compreender, mas podemos imaginar quando nós nós vivemos de fato numa sociedade, quando vemos o nosso familiar que talvez cometeu um crime, ele é preso, né? Ele é preso, toda a família fica triste. Não só fica triste porque ele está preso, fica triste porque o que ele fez é algo inconcebível, é algo que não se imagina, né? Que alguém que teve uma boa educação, como o nosso filho, por exemplo, se for o nosso filho nesse caso, teve uma boa educação nos ditames de Deus e tudo mais, mas de repente virou um assassino, um ladrão, ou praticou qualquer tipo de crime hediondo. Então isso entristece o coração.
né, da família, entristece o coração da sociedade, entre muitas outras coisas. Então houve uma tristeza e tal no céu por causa desta rebelião que houve. Houve uma batalha muito séria, que nós aqui não podemos imaginar, mas talvez um dia, quando estivermos lá no céu, poderemos ser revelados com mais detalhes acerca deste ponto, né? Então, o diabo e esses anjos, e a terça parte dos anjos, foram expulsos e foram vagueando pelo universo. Até este ponto, supõe-se que o planeta Terra ainda não tinha sido criada, ainda não tinha sido formada, né? Ainda não tinha sido formada. E então, mas já estava nos planos de Deus formar o planeta Terra e formar o homem. E após a expulsão desses seres, Deus pôs em prática o seu plano, que é de criar a raça humana. Ainda não respondemos à pergunta central: por que Deus, né, permitiu o pecado? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus, naquele momento em que viu que o pecado estava a crescer no diabo, ele não lhe destruiu logo? É uma dúvida, né? Por que Deus, ao ver aquela rebelião toda, não destruiu todos os anjos e acabava com o pecado logo naquele momento? E isso nós iremos responder no final da nossa conversa. Então, o diabo foi vagueando, e quando nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 1, o princípio de todas as coisas, quando Deus fez este nosso planeta que nós habitamos, ele fez com todo amor, nos primeiros 6 dias, inclusive, fez também o homem, né? E Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, né? A Bíblia revela isso. Ele fez tudo por meio da sua palavra e então fez o homem. Mas já para fazer o homem, Deus, o próprio Deus, desceu até aqui na terra, pegou o barro, fez o homem e soprou o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aqui também tem um dilema. Muitos dizem que o homem tem alma, mas não, o homem não tem alma. O homem é uma alma. O que o homem tem uma parte de Deus, que é o fôlego da vida, o Espírito de Deus, que Deus colocou no homem. Quando Deus fez o homem, então tirou uma parte de si, soprou nas suas narinas o Espírito, ou o fôlego da vida, que é o ar que nós respiramos. E o homem passou a ser alma vivente. E a partir daí, o homem tornou-se o homem. Também fez a mulher por parte da sua costela. Mas como tudo no universo de Deus, tudo que Deus faz, ele estabelece algumas normas para que possa ser governado e viver harmoniosamente. Ele também, neste mundo recém-criado, estabeleceu uma norma, que era que o homem poderia viver, poderia comer todas as árvores do jardim, mas tinha uma árvore que era reservada a Deus. Aquela árvore, que é chamada da árvore da ciência do bem e do mal, simbolizava a lei, o governo de Deus. Portanto, se o homem comesse ou não, não havia muita ênfase, mas a questão ali era a desobediência a Deus. E nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 3, que este inimigo que iniciou a sua rebelião lá no céu, mais uma vez apareceu onde? Apareceu na terra recém-criada, no casal jovem, que é Adão e Eva. E apareceu primeiro a mulher, e o seu engano baseava o quê? Em desobediência a Deus. E desta vez ele veio com astúcia, né? Ele veio com astúcia, um engano sutil, né? E instigou a mulher a colocar em dúvida aquilo que é a palavra de Deus. Assim também hoje ele o faz. O diabo faz até hoje. Faz-nos nós colocar em dúvida a palavra de Deus. Será que Deus disse isso? Será que Deus quer que eu viva? Como posso dizer? Deus quer que eu viva me restringindo das coisas? Muito pelo contrário, a lei de Deus é a lei da liberdade. É a lei que nos liberta, não nos priva. O pecado é que nos aprisiona. Porque quem comete pecado geralmente comete no escuro. Quem comete a maldade comete no escuro. Está sempre a fugir, está sempre em fuga. Mas quem pratica a vontade de Deus, ele está livre. Não tem de que se esconder, não tem de que fugir.
Então, ele instigou a mulher a desobedecer a Deus. E a mulher colocou em dúvida e desobedeceu a Deus. Né? Desobedeceu a Deus. E depois deu aquele fruto que Deus havia proibido também ao seu marido, e o marido comeu. E então entrou o pecado aqui no mundo. E o pecado se espalhou, se generalizou. Logo que o homem comeu a fruta, enquanto naquele tempo, quando Deus fez os céus e a terra, tudo estava em harmonia, até os animais que nós chamamos hoje de animais selvagens, eram animais muito pacíficos. As plantas não tinham espinhos, não tinha frutos venenosos, né? No seio do planeta Terra não tinha essas coisas. Tudo estava em harmonia, o homem podia comer tudo e não lhe faria mal nenhum. Né? Os animais comiam ervas, todos os animais, inclusive o leão, inclusive o leopardo, todos aqueles animais que nós chamamos de ferozes hoje, eles viviam harmoniosamente. Mas quando o homem comeu, logo criou aquele desequilíbrio. O leão já queria caçar a gazela, o leopardo já queria caçar a impala, e assim sucessivamente houve um caos. E o homem, o próprio homem, já começou a acusar a sua esposa, né? onde nós vemos os traços da desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus, muitas vezes a tendência é de culpar aos outros pela nossa desobediência, começando pelo Adão, que quando Deus o perguntou, comeste do fruto que eu disse que não comesse, Adão colocou a culpa em quem? Em a mulher, que posteriormente a culpa partiria para quem? Para Deus. E assim sucessivamente começou aquele caos, aquela confusão toda, e nós vemos a história de Abel e Caim, a história do dilúvio, entre muitas outras histórias. Tudo isso fruto da desobediência que o homem fez para com Deus, instigado pelo diabo. E assim se implantou a maldade no mundo. Mas ainda não respondeu por que Deus permitiu. Seria mais fácil para Deus destruir o diabo lá no céu. Fazer o homem, estava tudo bem. Seria mais fácil para Deus, depois que o homem recém-criado pecasse, ele logo destruísse o universo, aliás, destruísse o planeta Terra, tudo de uma vez. Quem sabe o diabo, como estava ali também, poderia ser destruído e assim acabou. Né? Poderiam ficar assim e criar de novo. Talvez nós teríamos nascido num planeta mais seguro, num planeta mais calmo. Talvez teria sido assim. Mas por quê? Por que Deus permitiu o pecado? Eu gostaria que pudesse abrir a sua Bíblia no livro de 1 de João, capítulo 4, versos 8. 1 de João, capítulo 4, versos 8. Já encontrou? Pode ler? 1 de João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito obrigado. Deus permitiu isso porque Deus é amor. Né? Logo no princípio eu disse que o governo de Deus estava baseado no amor. A sua lei, desde a criação do universo, desde a criação do planeta Terra, é baseada no amor. E eu também dei exemplo acerca dos 10 mandamentos, né? Que os primeiros 4 simbolizam amor a Deus, os outros amor ao próximo. Imagina se Deus, logo no princípio, tivesse pensado em destruir o diabo, logo que ele notou no seu coração que o diabo já intentava o pecado, porque Deus, afinal de contas, Deus conhece o futuro. Se Deus o destruísse, enquanto que os outros anjos não sabiam do que estava a acontecer, o que iria acontecer? Os anjos poderiam começar a duvidar, porque Deus deu liberdade. Ele não fez rebotes, ele fez seres livres, em que a obediência a ele deveria ser baseada no amor. Então, os anjos, se Deus destruísse o diabo naquele momento, que ele tinha poder para o fazer, então os anjos passariam a adorar a ele, não com o intuito, não de uma forma livre, baseada no amor, mas estariam adorando a ele com medo. Né? Estariam adorando a ele com medo de ser destruído. Tudo bem, depois o pecado exteriorizou-se, o diabo enganou algumas dessa parte dos anjos. Deus poderia, nesse momento, já que o pecado foi conhecido um pouco, Deus poderia ter destruído o diabo e os outros. Mas não, Deus também não fez isso.
Não fez por quê? Porque se ele destruísse ali, então o diabo estaria, ou melhor, os outros anjos voltariam a adorar a Deus por medo, mas ao mesmo tempo estariam no seu coração. É verdade, o que o outro disse é verdade. Porque até aquele momento ainda não tinham visto as consequências do pecado. Eu gostaria que lesse também 1 de Tiago, capítulo 1, verso 17. O que diz? Tiago, Capítulo 1, verso 17. Tiago 1,17 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Muito obrigado. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então, Deus não tem prazer na destruição do ser humano, não tem prazer na destruição dos seres que ele criou. Ele tem, o seu desejo é que todos vivam bem e vivam em harmonia. Então, um dos motivos pela qual Deus também permitiu é que Deus, por amor às suas criaturas, desejaria que até mesmo esse Lúcifer, na época, pudesse se arrepender dos seus erros e assim poderia talvez lhe reconduzir a sua patente novamente. Afinal de contas, ele era muito importante no céu. Ele era muito importante no céu. Então, se ele tivesse se arrependido naquele momento, provavelmente teria assumido a sua patente ou pelo menos estaria na posição dos anjos, não assumindo novamente a sua patente como chefe, mas estaria lá. Mas se arrependesse, de fato, na verdade Deus queria, por Deus ser longânimo, queria que ele também se arrependesse. Mas infelizmente, o seu coração estava tão endurecido até a ponto de não ter reconhecido o erro que ele havia praticado. E assim foi expulso e foi vagueando. Foi vagueando. E até aquele momento Deus ainda deu aquele tempo para que ele pudesse se arrepender. Finalmente chegou aqui na terra, instituiu os seus intentos e Deus já se permitiu. Como eu disse, Deus é amor. Deus não quer que os seus filhos o adorem por medo, não quer que os seus filhos o adorem simplesmente porque tem medo da morte ou tem medo de ser destruído. Ele quer que os adorem por amor. E é por isso que Deus permitiu que o diabo pecasse e instituísse o pecado no universo e também no planeta Terra. Deus poderia, naquele momento em que a Eva estava a ser enganada, poderia ter aparecido ali. Dito, não coma. Mas Deus não apareceu. Por quê? Porque o homem é livre, ele foi feito livre. Ali nós temos o exemplo da liberdade que os seres humanos têm em fazer as suas próprias escolhas. Mas as nossas escolhas muitas vezes nos levam ao erro. As nossas escolhas muitas vezes nos levam ao erro. Por isso nós devemos orar muito para que Deus nos guie para fazermos as melhores escolhas. Mas nós podemos fazer as melhores escolhas se estivermos ligados a Jesus. Se não estivermos ligados a Jesus, corremos o risco de fazer escolhas erradas. Assim fez e o pecado foi permitido. E nós vemos esse caos todo que existe. O universo hoje já viu as consequências do pecado. Nós, quando eles reparam para o nosso planeta, eles veem o sofrimento que se vive aqui na Terra. Eles lamentam. Nós hoje podemos ver na televisão, ver aquelas dores todas que os nossos irmãos, nossos amigos sofrem, as nossas próprias angústias. Nós já lamentamos. E eles também lamentam, já viram as consequências do pecado. Então chegará o tempo, a Bíblia diz, chegará o tempo, em que assim como o diabo foi expulso lá do céu, quando atingiu a sua cota, também chegará o momento em que este pecado será travado definitivamente. Este tempo já está próximo, em que Deus vai fazer as novas coisas. Nós podemos ver isso no livro do Apocalipse. E ali, o diabo, o pecado e tudo o que manchava o governo de Deus vai ser eliminado de uma vez por todas. Isso nós podemos ter a certeza. Deus é amor. Deus deseja que nós sejamos salvos. Infelizmente, o diabo já não tem salvação. Ele já perdeu, ele já rejeitou por si. Agora cabe a nós aceitarmos a salvação em Jesus Cristo ou rejeitarmos.
Jesus diz, aquele que crer, seja batizado. Aquele que crer, esse será salvo. Se nós crermos em Jesus Cristo, seremos salvos. E se nós cremos em Jesus Cristo, precisamos viver em harmonia com os seus preceitos. Precisamos obedecer aos seus mandamentos, né? Porque o mesmo Jesus diz, aquele que diz Senhor, Senhor, e não guarda os meus mandamentos, este é mentiroso. Né? Todo aquele que diz, eu creio em Jesus, e não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso. Se nós cremos em Jesus, precisamos guardar os seus mandamentos. São 10 mandamentos, só 10. E esses 10 se resumem no amor ao próximo e amor a Deus. Esta é a base do governo de Deus. Esta é a base que estará patente no juízo, quando finalmente tivermos que comparecer diante de Deus, para sermos julgados segundo aquilo que nós fizemos com este corpo que Deus nos deu. Seremos julgados por isso. Deus deseja que todos nós sejamos salvos. Deseja que nós possamos fazer parte da nova instituição que Ele preparou. Se estamos prontos, que Deus possa nos acompanhar. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou pedir aqui a Manalu para poder orar. Vamos orar. Maravilhoso Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Pai, por esse aprendizado que aqui ficou. Permita, Senhor, que o seu Espírito possa parar dirigir nossos corações e podamos, Senhor, ouvir essa palavra e pôr em prática, Senhor, na qual possamos, Senhor, ser obediente à Tua palavra e sempre, Senhor, confiarmos nas Tuas promessas, Pai. Que possamos, Senhor, seguir os Seus preceitos, amar a Ti, Senhor, em primeiro lugar, de todo o coração, e sempre, Senhor, amarmos o nosso próximo. Essa palavra que nos concedeu por Jesus, iremos pedir, Senhor, para que possa nos conceder mais, que possa, Senhor, fortificar a nossa fé, e sempre, Senhor, estarmos cientes de que Deus é amor e quer o bem para conosco, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por assistir e por estar conosco. Até a próxima.